Bolsonaro não entrou com recurso de embargo de declaração. Ontem era o último dia do prazo para ele impetrar embargos de declaração. Ele não entrou com embargos de declaração. Por que ele não entrou, Andréia? Para ele ganhar alguns dias antes da prisão definitiva. Porque se ele tivesse entrado com embargo de declaração... Andréia, mas pode dar o trânsito em julgado da decisão condenatória? Pode. Só que Alexandre de Moraes acredita que vai esperar mais um pouco. E essa é a estratégia da defesa. Vou te explicar. A defesa de Bolsonaro e de todos os outros tinha até ontem para entrar com um novo recurso de embargo de declaração. Se eles entrassem com embargo de declaração, hoje mesmo, Alexandre de Moraes declararia o embargo de declaração, o segundo, como inadmissível. Por quê? Porque não tem fato novo. E ele seria tão somente protelatório. Desta feita, seria rejeitado de plano, sem qualquer análise. Com a rejeição do segundo embargo, o Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência sedimentada que, a partir do segundo embargo, inicia-se o cumprimento da decisão condenatória. Só que Bolsonaro não entrou com o segundo embargo. Então, não tem a jurisprudência sedimentada. Andréia, mas pode ter o trânsito em julgado? Sim. Mas eles podem ainda entrar com embargos infringentes. Podem entrar, André? Pode. Não será, na minha percepção, e segundo a jurisprudência do Supremo e a própria legislação de processo, não será admitido também esse recurso. Mas que ele pode entrar, ele pode. Com embargos infringentes que ele for entrar, é que vai ter o segundo recurso. E então vai vir a jurisprudência do Supremo. A partir do segundo recurso, inicia-se o cumprimento da execução da pena. E os embargos infringentes, Bolsonaro pode entrar até o dia 3 de dezembro. Pegou o código? É essa a situação. Se ele entrasse com embargo de declaração, hoje mesmo já poderia ser iniciado o cumprimento da pena dele, com a inadmissibilidade do recurso. Como ele não entrou com embargos de declaração, só tem um embargo que foi rejeitado por unanimidade, o primeiro embargo de declaração rejeitado por unanimidade, não tem o segundo. Aí ele ganha mais alguns dias e entra até o dia 3 com embargos infringentes. A partir desses segundos embargos infringentes, que será inadmissível esse recurso, porque não existe divergência relevante, para que ele seja admitido esse embargo de declaração, ele tem que ter uma divergência relevante. No caso de 5 ministros, teria que ser uma condenação por 3-2. E não houve isso. A condenação foi por 4-1. Quase que foi por unanimidade. Ou seja, a divergência não é relevante. Assim, esses embargos infringentes que eles vão entrar e podem entrar até o dia 3, será inadmissível. Não vai ser nem analisado o mérito, mas ele pode entrar. E desta feita, muito possivelmente, Alexandre de Moraes vai esperar esse prazo do embargos infringentes, para evitar qualquer problema. Não obstante, Alexandre de Moraes já possa também, se ele quiser, já determinar o início do cumprimento da pena com trânsito em julgado da decisão condenatória, uma vez que o embargos infringentes é totalmente inadmissível. Mas que eles podem entrar, eles podem. Entende, meu querido? Vai depender agora de Alexandre de Moraes. Vai dar o início do cumprimento da pena logo, dando trânsito em julgado, ou vai esperar o prazo do embargos infringentes? A melhor coisa a ser feita, Andréia, é esperar. Para evitar mais mimimi, mais choradeira, mais encheção de saco, espera. Dia 3 de dezembro. Aí dia 3 de dezembro, acabou. Dia 4, papuda. Papuda. Bolsonaro, quando iniciar o cumprimento da pena, ele perde o direito da cela do Estado Maior, onde ele está hoje. Que inclusive o conselheiro da OAB de Direitos Humanos pediu para visitar a cela dele. Será que eles vão pedir, sei lá, uma banheira, uma hidromassagem?
Não, porque só falta isso. Tem frigobar, tem televisão, tem ar-condicionado, tem banheiro privativo. Só falta agora o AB querer um frigobar. O frigobar já tem, André. Um ar-condicionado já tem, André. Um banheiro privativo já tem, André. Médico 24 horas por dia já tem, André. Então só falta uma banheira de hidromassagem com massagista à disposição. Só falta isso. Ô, conselheiro do OAB, vai caçar o que fazer. Vai visitar outras cadeias, que você vai ser mais útil na sua função, viu? Aí o que ocorre? Enquanto Bolsonaro estiver em prisão preventiva, que é o caso, pela questão da violação da tornozeleira eletrônica e toda essa situação, ele tem direito à cela do Estado-Maior, por ser ex-presidente. A partir do momento que converter a prisão preventiva em prisão definitiva, com o início do cumprimento da pena, vencido todos os recursos, aí sim ele perde o direito da cela do Estado-Maior. Entendeu? Aí ele vai para o sistema penitenciário. Pode ir para Papuda ou pode ir para Papudinha. Muito possivelmente vai ser na Papudinha, que é uma cadeia dentro do 19º Batalhão da Polícia Militar do DF. Mas eu já falei aqui para vocês, minha percepção, na Papuda, Bolsonaro teria mais segurança. Teria condições de dar uma maior segurança para ele ficar isolado na cela. Ter banho de sol isolado e tudo mais. Mas enfim, Alexandre de Moraes já mandou assessores a fazer uma vistoria ali na Papudinha, na Papuda e tal coisa. Eu sei de uma coisa, ele não vai ficar ali onde ele está. Ele deve adentrar no sistema prisional. A posteriori, ele vai tentar ali uma prisão domiciliar. E talvez consiga, pela idade. E também pela condição física dele, não é? Porque antes, ele era atleta. Eu sou um atleta. A Covid não passa de uma gripezinha. Agora, broxou tudo. Agora diz que é doente, tudo tal e coisa. Mas diz que se sair da cadeia, ele sara na hora e vai ser candidato a presidente. Todo forte. Só tá enfermo para ser preso. Mas para continuar atazanando o Brasil, ele não estará enfermo. Viu? Então é essa a situação. Na minha percepção, isso é uma estratégia da defesa de Bolsonaro, de não entrar com embargo de declaração e meio que forçar Alexandre de Moraes esperar os segundo embargos, que serão embargos infringentes, que a defesa tem até o dia 3 para impetrar. Isso é estratégia, entendeu? Agora, Alexandre de Moraes pode decretar, André? Pode. Mas para que ele vai fazer isso? Se Bolsonaro já está preso. Só para levantar mais narrativas aí dos bolsonaristas? Não, vamos aguardar. Quem tem pressa come cru, e Alexandre de Moraes já mostrou que não tem muita pressa, não. Então, Bolsonaro não entrou com recurso, o Anderson Torres também não entrou com recurso e Alexandre Ramage também não entrou com recurso. Bolsonaro, eu já expliquei a estratégia, Anderson Torres não entrou com recurso, já pediu para cumprir a pena dele na Superintendência da Polícia Federal. Então, assim, está sinalizando que já entendeu o processo e que vai pagar o que deve para a Justiça, não obstante, tem que ficar de olho. Tem que ficar de olho. Alexandre Ramage já fugiu, pegou 16 anos de cadeia. Anderson Torres pegou 24 anos de cadeia. O Alexandre Ramage, deputado federal, já fugiu para os Estados Unidos e também não entrou com recurso. Quem entrou com recurso foi o general Heleno. O general Heleno pediu a diminuição da pena. O general Sérgio Nogueira, absolvição ou diminuição da pena. O Almir Garnier, ridiculamente, novamente, pediu para o processo ir para a primeira instância. Ridículo isso já foi superado, inclusive, pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. A diminuição de pena, quiçá absolvição. E o general Braga Neto também pediu absolvição ou diminuição da pena. O general Braga Neto já está preso desde agosto do ano passado. O general Braga Neto está preso e esses aqui entraram com recurso.
No caso desses aqui que entraram com recurso, como eu expliquei para vocês, já é o segundo embargo de declaração. E segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no caso desses aqui que entraram com segundo embargos, pela jurisprudência do Supremo, já pode ser decretada o início do cumprimento da pena definitiva desses 4 aqui. Em relação a esses aqui, como entraram apenas com embargo, em relação a Bolsonaro, Alexandre de Moraes pode esperar até o dia 3 de dezembro para o embargo dos infringentes. Anderson Torres não entrou e já manifestou pedindo para cumprir a pena na Superintendência da Polícia Federal, ou seja, ele sinalizou que não tem o interesse de entrar com recurso. E o Alexandre Ramage não entrou com recurso e no caso dele, ele entrando com outro ou não interessa, já foi decretada a prisão preventiva dele, que logo será transformada em prisão definitiva, uma vez que ele fugiu para os Estados Unidos e confessou isso declaradamente, que foi para os Estados Unidos. Então essa é a configuração. Bolsonaro já está preso, não entrou com recurso, e assim Alexandre deve esperar até o dia 3 de dezembro. Alexandre Ramage está com prisão preventiva já decretada, deve ser convertido em breve em prisão definitiva, já que não entrou com recurso. Almirante Almir Garnier entrou com segundo embargos, já pode, assim que foi inadmitido o recurso, iniciar o cumprimento da pena de 24 anos de cadeia. Anderson Torres não entrou com recurso e pediu para cumprir a pena dele na Superintendência da Polícia Federal. General Heleno entrou com recurso, então já pode também iniciar o cumprimento da pena, sendo o recurso inadmissível. Da mesma forma, o general Sérgio Nogueira e o general Heleno, o general Braga Neto, que já está preso, entrou com recurso, mas vai continuar preso. E o Mauro Cid, como pegou só 2 anos de cadeia, já está cumprindo a pena dele no aberto e não entrou com recurso. É essa a situação. Mas você entendeu a estratégia da defesa de Bolsonaro. É para ganhar mais alguns dias, até o dia 3 de dezembro, onde vai vencer o prazo do último recurso que ele pode impetrar, que é o embargo dos infringentes, que não será admissível, na minha percepção, porque não teve decisão divergente, relevante. Entende? Essa é a situação. Então, estão ganhando só um tempinho. Essa é a situação. E o Supremo Tribunal Federal ontem decidiu por unanimidade, a primeira turma que eu acabei de te mostrar, pela manutenção da prisão de Bolsonaro, que continua na sala de Estado Maior, na Polícia Federal, até a conversão da prisão definitiva em que ele deve ir para Papudinha ou para Papuda. Bota aí, Bolsonaro na Papuda, tá? E a questão da pista de voo a 200 metros do condomínio de Bolsonaro, onde é uma linha de investigação da Polícia Federal em que Bolsonaro poderia se deslocar ali para tentar fugir. Essa pista de voo é privada de Nelson Piquet e pode fazer voos tanto de dia como de noite, aceita avião bimotor, monomotor e também helicóptero. E entrou na mira da Polícia Federal essa linha de investigação também, porque não tem nada a ver com intolerância religiosa a decisão de Alexandre de Moraes. Quem acredita nisso, tá fraco das ideias. Se a pessoa tenta violar uma tornozeleira eletrônica, é porque ela quer fugir. E Bolsonaro confessou que tentou violar a tornozeleira eletrônica. Aí depois ele inventou que foi um surto. Mas isso não cola. Inclusive, é importante a gente destacar que todos aqueles da galera golpista do 8 de janeiro que violaram a tornozeleira eletrônica, todos tiveram a prisão preventiva decretada. Então, é uma jurisprudência sedimentada no Supremo Tribunal Federal. E não é só do Supremo não, gente. Cara, você foi condenado por um juiz de primeira instância, do primeiro grau. Você tá com a tornozeleira eletrônica. Viola a tornozeleira eletrônica pra você ver. O juizinho lá da vara vai mandar prender você. Você foi condenado pelo Tribunal de Justiça do seu estado. Você entrou com recurso, foi lá pro tribunal. Aí o tribunal te condenou. Você tá com tornozeleira eletrônica. Viola a tornozeleira eletrônica pra você ver. Você vai ser preso na hora. Você tá entendendo, meu querido? Isso é de praxe do judiciário.
Violou uma medida cautelar, você vai para a prisão. As medidas cautelares é exatamente para evitar a mais grave, que é a prisão. E uma medida cautelar é o uso de tornozeleira eletrônica, para você não ir para cadeia. E se você pegar e tentar violar, estragar a tornozeleira eletrônica, seja qual for o motivo, você é preso. Seja lá no juiz da primeira instância, seja no Tribunal de Justiça, seja no STJ, seja no Supremo Tribunal Federal. Ah, não. Mandou prender Bolsonaro por causa de intolerância religiosa. Cria vergonha na cara de vocês. Vocês estão enganando as pessoas com essa patifaria. Agora, burro é quem acredita nesse povo também, né? Ah, tem dó. Se você acredita neles, o problema tá em você. Você que tem que cuidar das suas ideias, que tá fraca, prejudicada. Oh, meu Deus. Enquanto isso, vamos chorar. Vai ficar chorando até quando? E daí? Deixa de mimimi. Eu não sou coveiro. E as 700 mil mortes? Carlos publica foto chorando e compartilha. Direita não precisa mais de Bolsonaro. Ô, dó! Vai ficar chorando até quando? Deixa de mimimi. Com a foto chorando, Carlos publicou um longo texto em português e inglês, clamando pelo Senhor dos Exércitos. Mesmo termo usado pelo irmão Flávio Bolsonaro para convocar a vigília que resultou na prisão do pai. Oh, meu Deus do céu! Esse povo é vagabundo. Senhor dos Exércitos é um termo usado principalmente no Velho Testamento. Toda vez que os judeus, os hebreus, estavam numa situação de guerra mesmo, com outras nações e tudo, eles convocavam o Senhor dos Exércitos para a guerra. Aí eles usam esse termo, eles não sabem nem do que se trata. Só sabem porque os evangélicos falam. Aí como eles querem passar o mel no bigode dos evangélicos, aí eles usam os termos na Bíblia, que eles não sabem nem do que se trata, para manipular e enganar as pessoas. Aí, assim como Flávio Bolsonaro convocou o Senhor dos Exércitos para a guerra na vigília, para tentar criar uma balbúrdia ali, para Bolsonaro ter uma oportunidade de fugir, agora ele está clamando o Senhor dos Exércitos para continuar passando o mel no bigode da gadaiada do fundamentalismo religioso. E Deus não tem nada a ver com isso. Aliás, Jesus já está ouvindo nossas orações desde 30 de outubro de 2022, quando nos livrou de Bolsonaro. Jesus ouviu as nossas orações. Nenhuma autoridade se constitui sem a permissão de Deus. É o que está escrito lá na Bíblia. Você não acredita na Bíblia? Ou você acredita só no que esses vagabundos falam? Então vai estudar a Bíblia, que você vai entender o processo. Então Jesus já escutou as suas orações há muito tempo, quando nos livrou de Bolsonaro e ele não foi reeleito. Pela sua maldade, pela sua crueldade, pelas mais de 700 mil mortes da pandemia da Covid-19, onde ele debochou, ele falou, eu não sou coveiro, morrendo 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 pessoas por dia, não tinha nem mais cova para colocar os corpos. E Bolsonaro, eu não sou coveiro, rindo na cara das pessoas. Quem tomar vacina vai virar jacaré, quem tomar vacina é marica, não passa de uma gripezinha, eu sou atleta. A caneta é minha, eu não vou comprar a vacina. Por 11 vezes negou a compra da vacina. Agora é a nossa vez de falar. Vai ficar com mimimi até quando? Ô, Carlos Bolsonaro, vai ficar chorando até quando? Chega de mimimi. Eu não sou coveiro. E você tá chorando por quê? Por causa das 700 mil mortes? Você chorou em relação às 700 mil mortes? Ou você foi debochado que nem seu pai?
que chegou a imitar as pessoas com falta de ar. Eu tô sem ar. Seu pai fez isso. Mais de 750 mil mortes. E vocês não choraram. Por ninguém. Vocês debocharam. Agora que a justiça mínima, eu tô falando de uma justiça mínima, terrena, tá sendo feita, que inclusive já é resposta de oração também. Vocês estão com esse mimimi todo aí? É só um tico-tico. Seu pai deve muito ainda e ele vai pagar. Se não for na justiça terrena, vai ser na justiça divina, mas ele vai pagar tudo que ele fez. Até porque, quanto mais autoridade se dá para uma pessoa, mais responsabilidade, mais ela será cobrado. Não só na lei terrena, mas na lei divina também. E seu pai era presidente da República. Ele não podia ter feito o que ele fez. E só começou a pagar um pouquinho daquilo que ele deve para a justiça terrena. A divina ainda virá. Então coloca aí, meu querido. Chega de mimimi! Vai ficar chorando até quando? Eu não sou carcereiro. Não sou. E não vou mentir. Eu acho é pouco. Governador do DF diz que prisão de Bolsonaro não é assunto dele. O bolsonarista ibanês, governador do DF, fala aconteceu na manhã dessa segunda-feira. Ibanez Rocha, o vice-governador, Celina, mantém aliança com Bolsonaro desde o período em que ele ocupava a presidência. Com aliança com Bolsonaro, sendo eleito ali na onda bolsonarista, agora ele disse que não tem nada a ver com a prisão de Bolsonaro, que não é assunto dele. Eu ainda falei para vocês que o Ibanez Rocha, ali pelo Departamento Penitenciário do DF, vai receber a ordem. Ele só tem que obedecer. Ele não tem que entrar no mérito. Ai, Papuda tem condição, Papuda não tem condição, não sei o quê. Cumpra a decisão. E pronto. É isso aqui, ó. Já recuou. É assim que funciona. E outra coisa, o centro tá todo. Vocês viram essa briga aí? Do Mota com Lindenberg, não sei o quê. É porque eles estão doidinhos. O centro e a direita tá doidinho para pegar aí a gadaiada. É isso que tá acontecendo. Pegar a gadaiada para ver se consegue ameaçar Lula na reeleição ano que vem. É isso que tá acontecendo. Por isso que estão tudo galudinho. Hugo Mota galudinho, até o Davi Alcolumbre galudinho. Tá tudo assim, tudo uriçado. Já viu o porco espinho quando é uriça? Estão tudo uriçado. Mal perceber ele que Bolsonaro, quando derreteu a tornozeleira eletrônica e disse que surtou, acabou de derreter de vez. E eu acho é pouco, sabe por quê? Enquanto tem um grupo que tá uriçadinho para pegar a coisa do Bolsonaro, tem um outro grupo da direita se levantando, dizendo, nós não somos nem Lula, nem Bolsonaro. Maravilha. Quanto mais rachado, melhor para o campo progressista, melhor para nós de esquerda. Eu acho uma maravilha. Muito bonito de vocês. Vai sair um grupo, nem Lula, nem Bolsonaro, e vai sair o grupo Bolsonaro. Tiro, porrada e bomba. Direita rachada, de cima e embaixo, de banda a banda, de lado e lado. Maravilha, muito bom. E tudo isso, vocês têm que agradecer também, sabe quem? Bolsonaro, que não se posicionou. E até hoje não se posicionou. Por que não se posicionou, Andréia? Porque ele achava que ia fugir. Assim como o Bolsonaro achou que o golpe ia dar certo, por isso que ele produziu tantas provas contra ele mesmo, ele achava que o plano de Eduardo Bolsonaro de ir para os Estados Unidos e ter uma intervenção de Donald Trump ia dar certo. Entendeu, meu querido?
Aí por isso que ele nunca indicou ninguém, porque se ele tivesse indicado pesado, é você, não sei o quê, esse povo ia estar tudo defendendo Bolsonaro loucamente. Agora tá tudo meio recuado. Por quê? Porque Bolsonaro apostou no golpe em tramitação propagado por Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos e achou que ia vencer Lula e Alexandre de Moraes. Só que não venceu. Ele não indicou ninguém, até porque ele não confia em ninguém. E quer porque quer um cabeça de chapa, Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro já fugiu. É outro que fugiu, não volta. Porque seria ele. Mas ele já fugiu. E ele tá morrendo de medo. Deu entrevista e disse que não volta, porque se voltar vai ser preso. Frouxo. Diz que é tiro, porrada e bromba, mas é frouxo. Igual Alexandre Ramagem. Frouxo. Não encarou o Alexandre de Moraes. E Alexandre Ramagem já fugiu. Daqui a pouco eu vou falar dele. Aí quem sobrou? Flávio Bolsonaro. Só que Flávio Bolsonaro, eu já disse e vou repetir, está sendo investigado pela Polícia Federal também. Tá, André? Tá. Com essa situação dessa convocação da vigília, uma vez que Alexandre de Moraes tinha proibido manifestações e qualquer situação ali. E Flávio Bolsonaro convoca, concomitantemente, a violação da tornozeleira eletrônica. Segundo Alexandre de Moraes, segundo a Polícia Federal e segundo o Procurador-Geral da República, isso seria para quê? Primeiro, para criar uma balbúrdia, para evitar e impedir a aplicação da lei penal na decretação de prisão definitiva de Bolsonaro, onde Alexandre de Moraes ainda falou, ensejando o uso de medidas coercitivas indesejáveis por parte das forças de segurança. Primeira situação. Segunda situação, além de tentar evitar o cumprimento de decisão de ordem judicial, a balbúrdia, criar um ambiente propício para uma fuga de Bolsonaro, que estava dentro da casa lá, tentando quebrar e violar a tornozeleira eletrônica. Pronto. E quem orquestrou tudo isso, Andréia? Em certa monta, Flávio Bolsonaro, junto com Eduardo Bolsonaro, que estava encontrando com Victor Orbán, que foi atrás, Flávio e Eduardo, atrás do ministro, do presidente de El Salvador, que até a última notícia nem recebeu eles, talvez para tentar ali o adentramento dentro de uma embaixada. E detalhe, presta atenção nisso aqui, gente, isso aqui é interessante, mas... Ai, meu Deus... Se Bolsonaro, isso aqui eu não tô confirmando, mas se Bolsonaro fosse para a pista de pouso, a 200 metros da casa dele ali, do condomínio dele, de Nelson Piquet, pegasse um helicóptero, ele ia pousar dentro de uma embaixada. Que a maioria das embaixadas tem heliporto. Você tá entendendo? Você acha que a Polícia Federal é imbecil? Ah, tenha santa paciência. Então tá sendo tudo investigado. Está sendo tudo investigado. Eu acredito que Eduardo Bolsonaro será indiciado por outros crimes. Acredito que Flávio Bolsonaro também será indiciado por crimes, em decorrência dessa situação. Agora, é claro, a Polícia Federal precisa encontrar o laço probatório que envolve toda essa trama, que eu acredito que ela é muito maior do que a gente imagina. E eu espero, sinceramente, que a Polícia Federal encontre essas provas. Por quê? Bolsonaro não ia tentar violar a tornozeleira eletrônica se não tivesse algo já planejado. E ele não fez sozinho. Ele não fez aquilo sozinho. O quê? Tudo é fujão. Tudo já fugiu. Inclusive, aqui, ó. Essa foto tá meio ruim ao lado da Érica, mas é... Antes da situação... da tentativa de violação da tornozeleira eletrônica, Bolsonaro recebeu a visita de Nicolas Ferreira. E ele foi filmado por um drone aqui, ó, lá na área da casa de Bolsonaro, com o celular na mão. E Alexandre de Moraes já tinha proibido qualquer celular, qualquer situação dentro da casa de Bolsonaro.
E o deputado Nicolas Ferreira entrou com o celular horas antes de Bolsonaro tentar ali violar a tornozeleira eletrônica e da convocação da vigília para criar a balbúrdia em frente ao condomínio. A deputada Érica Hilton já pediu investigação por parte do Supremo Tribunal Federal, acionando a Polícia Federal. Pediu, inclusive, a Érica Hilton a apreensão do celular do Nicolas Ferreira para uma perícia. E pode ter certeza que eu não acho que é coincidência, não. Eu acho que é consequência. E tem que ser investigado. Como eu disse, desde o início da live, nenhuma linha de investigação pode ser desprezada. Tudo tem que ser investigado. Encontrou laço probatório? Aprofunda a investigação. Não encontrou? Deixa pra lá. Aí sim, mas tem que ir atrás. E eu acredito que a Polícia Federal está atrás de todas essas situações. Seja em relação a Nicolas Ferreira, seja em relação a Eduardo Bolsonaro, seja em relação a Flávio Bolsonaro, seja em relação à pista de pouso ali de Nelson Piquet. Lá perto do condomínio, a 200 metros do condomínio de Bolsonaro. Porque não tem lógica ele tentar violar a tornozeleira eletrônica, falar que foi um surto e ninguém viu o surto. Você já viu uma pessoa em surto? Não tem como passar despercebido não, gente. Se foi um surto, muita gente viu. Foi uma bagaceira lá dentro da casa. Se não teve bagaceira dentro da casa, não foi surto. Foi, como Alexandre de Moraes disse, foi dolosamente feita a ação de violação da tornozeleira eletrônica. Dolosa e premeditada, disse Alexandre de Moraes na decisão dele, que foi confirmada pelos outros ministros da primeira turma na manutenção da prisão de Bolsonaro. Não adianta, é sem anistia. E se for anistiado, que não existe mais anistia no PL, ressaltando, o Supremo derruba. Bota, vai te lascar, Bolsonaro. Entendeu, meu lindo? Agora eu peço pra você curtir a live. Curtiu? Muito obrigada, viu? Não curtiu? Curte. Porque quem gosta fica, comenta, compartilha. Quem não gosta vai se lascar. E tá tudo muito numa boa. Beijo no seu coração, até a